Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para dar continuidade ao falando sobre alfabetização. Eu havia falado sobre Emília Ferreiro e hoje estou aqui para dar continuidade para vocês. Então, falando novamente da psicogênese da língua escrita, né? Onde a Ferreiro propôs uma alfabetização e uma escrita que é desenvolvida pela criança em estágios. Esses estágios, eles refletem o nível no qual a criança está inserida no processo de escrita. Então, as fases, os estágios são pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Então, esses 4 níveis, esses 4 estágios são os que Emília Ferreiro descreve para o desenvolvimento da linguagem escrita. Anterior a todas essas fases, esses estágios, tem também o nível, a fase da garatuja. Garatuja é aquela fase onde a criança, ela desenha. Então, você diz assim, escreve a palavra bola. Ela vai desenhar, ela vai rabiscar. É o período também que nós chamamos de icônico, né? Ela vai desenhar, ela vai fazer rabiscos, ela vai, às vezes, representar alguma coisa, mas que não tenha um sentido, ela vai rabiscando. Então, quando a gente fala, nossa, a criança só tá rabiscando o papel, não é bem assim. Alguma coisa ela tá querendo demonstrar naqueles rabiscos, naquelas garatujas que ela vem realizando e é onde se inicia todo um processo de escrita para a criança pequena. Agora eu irei falar para vocês cada um dos estágios. No estágio pré-silábico, a criança ela usa letras, números, símbolos aleatoriamente. Então ela vai colocando letras, números, símbolos, todos juntos, porque na cabecinha dela ela está representando algo naquele processo. Então alguma coisa ela tá escrevendo, só que ela não consegue ainda entender a relação do grafema com o fonema. Então ela não sabe o que é escrita, o que vem da palavra falada, ela não consegue fazer essa representação no estágio pré-silábico. No nível pré-silábico, a criança ela entende que existe uma representação daquilo que é falado por meio da escrita, mas ela ainda não domina grafemas e fonemas. Então ela não sabe ainda que aquele grafema e aquele fonema estão relacionados. Mas na escrita, ela apresenta rabiscos, desenhos, ela vai unindo tudo isso. E por meio dessa união de rabiscos com desenhos, ela vai escrevendo uma palavra, tendo em vista que você, na hora que vai fazer a sondagem, solicita que ela escreva aquela palavra. Então, na cabecinha dela, quando ela escreve daquela forma, com rabiscos, desenhos, todos juntos, essa criança, nós interpretamos que está no nível, no estágio pré-silábico da sondagem. No nível silábico, a criança, ela entende sim que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. E nessa fase é fácil identificar porque a criança, ela vai representando, mesmo que não seja da maneira correta, uma sílaba, ela pega uma sílaba e representa com uma letra. Muitas vezes pode acontecer que essa letra nem seja o som parecido com aquela sílaba que foi falado. Cavalo. De repente ela pode colocar uma outra letra representando o K. Mas para ela
no nível silábico, aquela letra, uma letra vai representar uma sílaba. Então, na palavra cavalo, geralmente a criança emprega 3 letras para a palavra cavalo nessa fase. No estágio silábico alfabético, a criança ela vai utilizar já sílabas. Vamos supor, a palavra cavalo, como eu disse, ela vai usar o C e o A, K. Ela pode usar um V somente representando o vá e L, O, Lô, para representar o Lô. Então, assim, muitas vezes ela pode usar algumas sílabas completas e ela pode também usar outras letras representando uma sílaba, porque ainda existe uma certa dificuldade em estar relacionando a palavra como um todo. Então, ela vai utilizar sílabas inteiras e também letras representando uma outra sílaba da palavra no estágio silábico alfabético. E no estágio alfabético, que é o último estágio da sondagem da língua escrita, a criança representará a palavra assim como ela é. Cavalo, C-A-K, V-A, vá, L-O, vô, cavalo. Então, ela vai conseguir entender essa relação da palavra com a escrita. A palavra falada, a palavra cavalo, quando eu digo a palavra cavalo numa sondagem, automaticamente a criança já vai entender, ela já vai ter um pensamento mais formado de que essa sílaba ela é inteira e vai representar aquela palavra falada onde eu vou empregar na hora da escrita. Quando eu me refiro a garatuja, é a fase icônica. É uma fase onde a criança ela busca imitar a escrita do adulto. Então, ela vai ver que o pai, que a mãe, que alguém escreveu uma palavra e ela quer imitar, porém, ela não consegue ainda representar por meio das letras do alfabeto. Daí, o que ela vai fazer? Ela vai rabiscar, dizendo, né, que ela escreveu também como o papai, como a mamãe. Então, é muito importante nessa fase incentivar a criança, dizendo, olha, você realmente escreveu, que legal! E daí pra frente, ela vai entender que ela pode só evoluir nesse processo. Mas isso será um outro vídeo que eu farei relacionado somente a essa fase icônica correspondente às garatujas. Bom, aqui eu mostrei para vocês, eu trouxe para vocês os estágios de uma sondagem, os estágios dessa análise conceitual linguística trazido por Emília Ferreiro, né? No livro Psicogênese da Língua Escrita. Na próxima semana, eu trarei para vocês uma sondagem. Daí eu vou mostrar para vocês, trazer para vocês o exemplo de como realizar essa sondagem com as crianças dentro da escola. Porque é super importante você fazer uma sondagem com as crianças para identificar em que nível elas estão, porque daí você consegue saber se o seu trabalho está indo de encontro às necessidades daquela turma. Então, na próxima semana, trarei para vocês uma sondagem. Então, voltem aqui que estaremos juntos novamente. Um abraço!